Nós não falamos de habitação pública. Nós fizemos um programa de habitação social para os pobres, na lógica que a Margarida disse, de vamos dar casa a estas pessoas. E só o facto de pensar em habitação social foi a pior coisa que fizemos, porque olhamos para esses bairros, para essas pessoas, como algo a quem demos, que não merecem tudo. Olá, olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente. Hoje falamos sobre cidades inclusivas. E não há como falar de cidades inclusivas sem falar de habitação. A IKEA é especialista em fazer das nossas casas lugares mais confortáveis para todas as pessoas, porque a inclusão passa certamente pelos lugares em que habitamos. O artigo 65 da Constituição Portuguesa diz que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. A Constituição diz, mas todos nós sabemos que em Portugal o acesso a uma casa digna e a um bairro seguro e saudável ainda não é uma realidade para todas as pessoas. É um tema denso, mas para me ajudar nesta conversa tenho convidados muito especiais. Tenho comigo o António Brito Guterres, ativista e investigador urbano, dinamizador comunitário na área metropolitana de Lisboa, membro do Conselho Editorial da Mensagem e locutor do programa Cidade Invisível da Antena 1. Disse apenas algumas coisas, acho que se cruzam mais com este tema, mas falaremos de outras também. A Margarida Marques, arquiteta e cofundadora da Associação Rés do Chão, bem-vinda. E a Catarina Botelho, da equipa de design de interiores da IKEA Portugal. Sejam bem-vindas, bem-vindo. Eu acho que se calhar é fundamental por começarmos por falar um bocadinho sobre, para vocês, o que é que este conceito implica, esta ideia de cidade inclusiva. Pegava para falar sobre isso numa coisa que disseste sobre não basta ter nem toda a gente tem uma casa, um bairro seguro e saudável. E essa, se calhar, é a base da inclusão, não é? Passarmos a ter todos, e acho que em Portugal, mesmo quando foram dadas, que já é uma expressão que é muito utilizada, foram dadas casas, que não é bem o termo, não é? Quando criaram condições para mesmo as casas que são de renda, que são públicas, com rendas mais baixas, se calhar não são bairros ainda. Uma forma muito simples de explicar isto é, há um morador de um bairro que uma vez disse numa conferência, ele disse há 20 anos, quando me disseram que eu tinha que deixar a minha casa que eu construí para ir viver para outra, que era da Câmara, a expectativa que eu criei é de que ia viver para um bairro novo. Deram uma casa, que é uma casa boa, o bairro ainda está por vir, ao fim de 20 anos. E já passaram 5 desde que disse esta frase e o bairro continua por vir. Porque não podemos falar de bairro só na sua vertente de unidade metropolitana. Temos que falar de bairro também enquanto comunidade. Um bairro é definido por muito mais infraestruturas do que a casa e por um sentido de pertença e de comunidade, quando muitas vezes são pessoas que foram arrancadas de um lugar onde se sentiam que pertenciam para serem colocadas noutro onde se sentem que não pertencem. E isso obviamente demora muito tempo, mas há formas de acelerar esses processos para que as pessoas se sintam parte de um lugar, e continuamos a planear e a pensar a cidade sem pensar sobre isso. E mesmo quando voltamos a investir nestas zonas que foram criadas desta forma, continua a não ser feito este trabalho e não é um investimento suficientemente grande. E esse trabalho não é feito porque não há diálogo entre quem vai habitar esses espaços e quem toma essas decisões? Não há diálogo e não há uma coisa para ser inclusiva. Acho que era interessante, vou dar o exemplo de Lisboa, acho que se coloca em várias outras cidades, perceber qual é o investimento que foi feito. Muitos dos bairros municipais de Lisboa foram feitos ao mesmo tempo do que o Parque das Nações. Isso é uma coisa que deixa as pessoas logo muito chocadas, porque se associa bem, isto foi feito numa altura onde não havia uma consciência ou uma capacidade de fazer. Foi há 20 anos. E feito agora, provavelmente seria feito da mesma maneira. Não há um investimento que seja igual em todos os lugares da cidade. Então essa é a base para pensar em inclusão, se calhar é quando, curiosamente, são os que são definidos como à partida de intervenção prioritária, continuam a não ser os de investimento prioritário. Portanto, falar da inclusão é a primeira, ou seja, a base é haver um investimento que seja
de acordo com os lugares onde é mais necessário intervir, ter uma cidade mais homogénea do ponto de vista das oportunidades e da qualidade do espaço público e do espaço urbano. Sim, a Reis do Chão tem muitos projetos nesse sentido e faz também muito essa mediação. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. António, cidade inclusiva. Tu falaste do artigo 65 e poucas pessoas, se calhar, dão-se ao trabalho de ler o que está lá escrito. E quando se dão ao trabalho percebem que estamos longe de concretizar isso, né? Normalmente até se diz que o artigo 65 e a habitação é a parte que ficou por fazer a seguir ao 25 de Abril. E para não ir muito longe, só desde o 25 de Abril, se pensarmos um pouco, houve as pessoas que vieram finalmente reclamar pela habitação. Sim. E houve vários processos. Um deles foi grande política pública que existiu transversal nestes 50 anos, foi o juro bonificado. E Sim. as pessoas foram comprar casa, não é? As pessoas saíram do centro da cidade e foram comprar casa. Por isso é que cerca de 78% das pessoas moram numa casa que compraram. E depois tiveste outro lado, que foi a parte das pessoas que moravam ainda em bairros de género ilegal, que foram autoconstruídas e que, às tantas, quando foram realojadas, muitas delas já não eram, como se popularmente designava, barracas. Portanto, já eram casas com alguma consistência. E a partir de 2000, com alguns desvios para antes e depois, depende dos municípios, achou-se publicamente que tinha acabado esse problema. Que as pessoas tinham sido dado casas, como disse a Margarida, o que não é bem verdade, e que isso estava resolvido. E nunca mais falámos sobre isso. Voltamos a falar sobre isso paulatinamente, de há 10 anos para cá. Basicamente, desde as medidas da Troika, voltamos a falar de habitação, não é? E o que a Margarida disse é interessante, e porque agora é complicado, temos vários caminhos que podíamos ter nesta conversa, não é? Mas mesmo aquilo que as pessoas à distância olham e pensam que é uma casa dada, ainda hoje nesses territórios, que são os do realojamento, está-se a lutar pelo ponto zero, pelo ponto de partida, ou seja, para que haja recolha de lixo, para que haja hipóteses... Saneamento, muitas vezes... Não, mas em bairros foram construídos em 2000, sim, não é? eu sei. Para que haja fachadas ativas, ou seja, para que haja o que há no resto da cidade, comércio, densidade, não é? Para que haja espaços coletivos de agregação das pessoas. É interessante, grande parte dos realojamentos comerciais praticamente foram só cafés. Portanto, imagina, tudo o que era artes, ofícios, artesãos, não é? Todo o panorama económico que havia nestes territórios não foi realojado. Sim. Não é? E foi-nos prometido o quê ao mesmo tempo que isso aconteceu? Porque foi já uma espécie de emancipação de Portugal da União Europeia, transição para 2000, havia assim uma espécie de promessa de sociedade que se vai cumprir. Que as pessoas vão para a escola, vão ter escolaridade, vão poder, através disso, ter alguma mobilidade social, e isso não aconteceu. Não aconteceu, porque as pessoas continuaram dependentes daquilo que tinham construído antes do 5 de Abril e antes do realojamento, que era a sua inclusão comunitária, que tinham construído e que foi desfeita no realojamento, e a parte de inserção na sociedade como um todo não aconteceu. E ao mesmo tempo ficaram mais pobres porque se desfez o elo comunitário que as fez resistir décadas na altura do fascismo e enquanto não se resolvia as questões da habitação, não é? Sim. E portanto às tantas temos várias cidades dentro de uma. E o detalhe dos bairros e a maneira como estamos a falar dos bairros também é muito curiosa. Chamamos bairros a uma coisa que não é do ponto de vista completo um bairro, mas também é interessante como nós usamos o plural para o descrever. Nós dizemos o bairro de Alvalade, dizemos a moraria e depois dizemos os bairros. E os bairros é esta gente toda que foi parar a um sítio onde se lhe deram casas, da maneira como usamos o plural, não é? De um bocado desfiliar, desumanizar. Pronto, só acrescentar. Ficou colada um bocadinho essa ideia de bairro, ficou um bocadinho colada essa ideia de bairro social, não é? Sim, das pessoas que vieram das barracas, não é? Sim. Mas só que dar um acrescento para poder possibilitar mais conversas, se quiseres. Claro. Que isso está a acontecer também no centro da cidade. Está a haver uma desfiliação muito grande entre as pessoas que vivem a sua cidade e que podem ou não podem viver nela e os seus usos. Portanto, nós antes, se calhar aqui Catarina ou Margarida, morámos numa rua onde eu sabia que podia lá ficar 10 anos, podia lá ficar 5 anos no mínimo. E isso dava-me algum atributo também de cuidar dela, de aqui um buraco, vou comunicar à junta, etc. Vou falar com os meus vizinhos, o meu vizinho se calhar idoso conta comigo. E havia agora um não. envolvimento, havia agora um envolvimento não, agora muito estamos maior. mesmo no centro da cidade, é um bocado pop-up. Uma pessoa está lá 6 meses, outra está lá 1 ano. E onde é que fica a perda desta comunhão à volta do território? O ano fica para o Estado, embora eu não fale muito sobre isso, não é? Porque de repente vai degradar mais o espaço público, porque há menos pessoas a vigiar e a tomar conta dele. Aquele senhor, se calhar, quando tiver algum azar, não vai ter a quem recorrer e portanto vai safar-se, vai falecer, ou se calhar, não é? Sim. Então vamos perdendo estas coisas e isso tem um custo.
E porquê é que tu achas que isso aconteceu assim? Porquê é que tu achas que estamos a chegar, ou porquê é que achas que estamos nesse lugar de desagregação, de individualismo, eu sinto muito isso, não é? Antigamente, quando eu era miúda, toda a gente sabia quem eram os filhos todos que estavam na rua a Uhum. brincar, e havia os pais dos vários prédios que iam dando um olho. Havia uma sensação de todos nos conhecemos, se não tenho sal vou pedir, se não tenho cebolas vou pedir. Havia uma sensação de família alargada, por assim dizer, e de Sim. proteção e de sensação essa sensação de pertença. Porquê que isto desapareceu? Há pouco, quando leste a Constituição, fala um pouco disso, que é, nós estamos a alargar e distanciamos muito da função social da habitação. Ela tem uma função social. Sim, E estar a olhar para a habitação só como se diz em inglês, como a commodity, como um bem transacionável, não é? E tendo em conta que agora no nosso caso, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa é muito pequenina para o conjunto de capital que está a circular no mundo e que as pessoas hoje em dia nem querem ter nos bancos, querem investir em bens, em commodities como a habitação, especialmente depois da lei de 2011, permitiu liberalizar completamente, portanto facilitar despejos, diminuir Sim. o número de anos das rendas, etc., faz que haja essa grande rotatividade. E, portanto, sítios que nós estávamos habituados a que morassem pessoas durante 20 anos, 30 anos, que uma geração conhecesse a outra, que houvesse essa proximidade, que lhes permitia também ajudar a crescer, criar coesão, etc., está-se a extinguir também nesse sentido. A maneira em que a habitação passou a ser algo transacionável e perdeu a sua função social, isto vai ter consequências no bairro. Portanto, olhar Sim. para a habitação como função social também mexe na maneira como nós arranjamos emprego, como que nós consumimos, como há um comércio ou não Como nos local. comportamos Exatamente. enquanto sociedade, não é? Num todo. Como que o espaço de coesão, e também uma coisa interessante está a deixar de existir, que é importante, que é espaço de confronto. Nós estamos, porque esta alteração da habitação e do bairro tem consequência também no espaço público. Está-se a tornar unidimensional, ou seja, pessoas diferentes estão cada vez a cruzar-se menos no mesmo espaço Sim. público. Isso permitia de conhecer as pessoas diferentes, permitia confrontar, chegar a novas resoluções. Sim, Não é? permitia também quebrar os preconceitos, Exatamente. não é? Porque ouvias vozes dissonantes e não Exato. Agora apenas não. Agora é distância. as que concorriam para teres a certeza de que aquilo que tu achavas faz sentido. Catarina, a tua área de onde tu vives e onde trabalhas não é Lisboa, é o Porto. Sei que trabalhas também em Braga. Em Braga e vivo em Braga. Sim. E é diferente? Sentes que aquilo que o António está a dizer também está a acontecer no Porto e em Braga, ou é uma realidade que ainda não toca tanto Não, essas sinto que áreas? está a acontecer nas grandes cidades, não é? Porque a população também está a crescer, mas eu tenho a sorte também de viver na aldeia e acho que ainda se sente esse espírito comunitário que falamos muito do antigamente, portanto tenho essa sorte de vivenciar isso. Acho que há um bocado estavas a falar de a importância das casas terem conforto e serem dignas, e eu acho que isso, obviamente, não estamos a chegar ainda a todas as casas portuguesas, estamos conscientes disso. Nós fazemos todos os anos estudos de como é que as pessoas estão a viver em casa, estamos atentos aos hábitos que estão a mudar também nas casas e na forma como as pessoas vivem. Estamos a ver muito mais espaços partilhados por adultos e Sim. famílias a regressar a conviver, não é? E a partilhar os espaços, e mesmo dentro da própria família, não é? Há a desconexão e a voltar a conectar, mas também queremos ter o nosso próprio espaço e sentirmos confortáveis. Estamos de facto numa altura muito específica em que é provavelmente o momento da história em que mais pessoas partilham o mesmo espaço. As cidades têm a maior parte da população e cada vez mais, e contraditoriamente partilhamos mais o mesmo lugar, e o número de pessoas que se sentem sozinhas aumentou exponencialmente também. Partilhamos todos o mesmo lugar e cada vez sentimos mais sozinhos. Essa contradição Tem muito a ver também com o avanço tecnológico, não é? Estando sozinhos conseguimos nos conectar a muitas coisas digitalmente e perdemos esse lado físico da partilha, da conversa, do estar. Sim, mas eu acho que não é necessariamente só por isso. Cara. Mesmo a pandemia nos levou ao extremo, apesar de todos estivemos muito mais conectados digitalmente, mas se calhar foi a primeira vez que algumas pessoas deixaram recados aos vizinhos. E curiosamente, se calhar foi o momento em que se aproximaram mais de onde foram recuperadas mais redes de vizinhança do que até nos anos anteriores. Acho que não é só uma questão de, obviamente, as tecnologias alteraram a nossa forma de vida,
Mas Sim. este lado, e que tem custos até para o Estado, neste momento já há países onde há variações e departamentos que estão a trabalhar, a investir dinheiro em criar comunidade, no sentido de Espaços. temos de encontrar formas das pessoas se conhecerem e das relações de vizinhança serem criadas. Numa situação como Lisboa, onde essas relações se alteram a cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, isso não é criado, e não é só do ponto de vista do cuidado do espaço público, mas do cuidado das pessoas entre si. Sim. E isso tem um custo muito grande para o Estado, mas para nós todos enquanto pessoas. Sim. Isso E o que é tem que um tu, valor o que é que enorme tu para achas nós. que aconteceu para chegarmos a este lugar? Era previsível que aqui chegássemos? Acho que é um conjunto de coisas. Neste momento, Sim. o facto das pessoas não conseguirem manter-se em casa, na mesma casa durante muito tempo, no caso dos centros, isso é obviamente uma coisa, não é? No centro de Lisboa houve redes de vizinhança que foram completamente destruídas e isso não é recuperado. E temos mesmo que alterar alguma coisa para que isso não aconteça. A mesma coisa, no fundo, há pessoas agora no centro que estão a sentir o que as pessoas há uns anos em Lisboa, quando foram tiradas de um bairro para ser colocadas noutro, sentiram, não é? Ficaram mais pobres nesse sentido, perderam redes que tinham e tiveram que criar outras. O que nós acreditamos é que, se pensarmos a cidade de forma coletiva, através de um processo participativo, conseguimos chegar ao desenho de um espaço que é mais inclusivo, porque normalmente o que é feito é há uma equipa de técnicos, nomeadamente de arquitetura, mas não só, Sim. e um presidente de Câmara, ou um vereador, ou um conjunto de pessoas que definem o que é que um espaço deve ter e o que é que deve ser aquele espaço. Quando, na verdade, ainda para mais historicamente, está muito enviesado que tipo de pessoas é que são as que chegam a presidente, ou até normalmente é um homem, não é? Historicamente tem sido muito mais. Isso retira uma data de informação do processo para se pensar o que é aquele espaço. Sim, e normalmente também de classes médias altas, não é? Claro. Sem grande contacto com o tecido, Sim. com o Sim. tecido real da cidade, não é? Claro, Na sua maioria. não temos todas as mesmas necessidades nem as mesmas formas de viver o espaço. E se estivermos permanentemente a pensar sobre ele única e exclusivamente a partir do olhar de um grupo muito restrito, não vamos conseguir ter cidades que sejam inclusivas, porque temos que ouvir toda a gente para conseguir desenhar um espaço que responda às formas de vida das várias pessoas e das necessidades e desejos. Um espaço não deve só responder a necessidades, deve responder a desejos do máximo de pessoas. E por isso acho que a vantagem de, quando pensamos num espaço público, fazermos um processo participativo para pensar naquele espaço é a qualidade do espaço será muito melhor para um grupo muito maior de pessoas. Essa é logo uma coisa óbvia. E a outra é, não estamos só a construir um espaço, estamos a construir relações. E nós temos essa experiência, o António tem de certeza. Nós já tivemos em reuniões, em sessões de trabalho para construir um espaço onde de repente há pessoas que vivem há 20 anos lado a lado que descobrem que têm muito mais em comum do que o que sabiam, há preconceitos que se desfazem, há famílias, isto é real, há famílias que se encontram nestes espaços. Há uma história de uma mãe e de uma filha que se voltaram a conversar numa reunião destas. Isto é um exemplo mais levado ao limite, mas a verdade é que não estamos só a construir um espaço físico, estamos a construir uma relação com aquele lugar e a fortalecer a relação das pessoas que partilham aquele lugar umas com as outras. E portanto não é só uma questão de construir, é fortalecer a coesão social e trazer maior inclusão para a forma como se pode viver aquele espaço depois do processo feita essa transformação do espaço. Sim, António, quando são tão óbvias as vantagens, o que é que está a faltar para que este diálogo aconteça e para que se tomem as decisões certas, ou pelo menos mais avisadas? É complicado, porque é estrutural. O exemplo que a Margarida disse. Tu consegues provar, numa série de aspectos, que o fator económico não é o mais relevante. Ou seja, é mais importante a questão de quem pode estar onde estar e ter os códigos para ter um certo domínio do que a questão económica. O exemplo que a Margarida está a dizer. Eu, por exemplo, em vários territórios, eu chego, olho para o espaço público, principalmente estes territórios que são dados públicos, não é? E faço uma avaliação do que não é usado. E faço-se a fazer o custo de construir isto, porque não é usado. E são coisas óbvias. Que tipo de coisas? Exato. Não é coisas óbvias. Por exemplo, perguntar. Conjunto de bancos e cadeiras em certos sítios, que se tu vis o bairro fotografado, por exemplo, pelo Google, não é? Percebes, ok, está tudo ali geometricamente posto, mas depois vais ao terreno e percebes, o arquiteto nunca aqui teve. Uma ventania tremenda sempre ali.
Sim. O sol só vem daquele lado, bate naquela empena, as pessoas vão todas sentar aqui, não vale a pena, não é? Coisas desse género. Ou, por exemplo, pessoas que têm ainda práticas rurais na cidade, que há bastantes, onde à volta dos prédios há muita. Temos porcos, galinhas, etc. Fazes um parque infantil, gastas imenso dinheiro no parque infantil e vais lá ver e ficas lá meia hora sentado e percebes que não há uma única criança no parque infantil. Sim. E percebes porquê? O chão é de gravilha. Todos os animais que estão ali à volta vão fazer os seus jets dentro daquele parque. E depois Fica a reclamação impraticável, não é? a reclamação é as pessoas do bairro depois não valorizam o que estão. Não, naturalmente, nem naquele bairro, nem em lado nenhum, nós queremos que os nossos filhos estejam no meio de jets de. Não é? Portanto, estás a ver? Tu consegues. Outro exemplo agora que não tem a ver propriamente com habitação, mas que nos permite olhar para isso. Uma pessoa que é presa Sim. custa-nos 20 mil euros por ano ao Estado. Uma. Sim. Não é? Mas eu não invisto 20 mil, nem 40, nem 60 mil em determinado território para que haja 15 ou 20 que nem sequer, Que nem sequer vão cheguem lá a parar. entrar nesse sistema. E sim. mais do que isso, não entram no sistema e depois até, como vão para a escola, como tiram formação, contribuem. Portanto, nós sabemos disso, só que isso não é aplicado, nem isso nos é posto. De outra maneira, e é muito difícil de tomar decisões. Por exemplo, eu tomo uma decisão precária porque vou ao encontro da necessidade imediata da pessoa ou vou ao encontro de uma decisão de futuro e consistente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Sim, que implica um investimento a longo termo, não é? mas é complicado E que, decidir. se calhar no imediato não se vai ver. É complicado decidir. Vou dar um exemplo sim. vou dar dois exemplos. Um que pode afetar aqui e outro pode afetar ali. Que é, eu estou no espaço público e não há nenhuma intervenção que devia haver, por exemplo, para criar, porque há bairros, eu disse, estamos no ponto zero. Há bairros onde não há nada, não há parque Sim. infantil, não há um ringue, não há nada. E eu penso, ok, vou criar aqui uma estrutura informal, em workshop, com as crianças, fazer um mini parque infantil. E consigo fazer isso. Mas isso é aquilo que a gente faz permanentemente com os pobres. Sim. Por um lado é simples, isto é um bairro da cidade, merece ter os equipamentos que... E com eles a construírem, não é? E com eles a também é uma desenharem. coisa... Não, e a construírem. Não, que esse sim, é o é outro isso. lado de... É como a questão do lixo. Tu não apanhas o lixo no bairro. Não vai lá os serviços municipais como deviam ir nos outros territórios da cidade. E tu dizes o quê? O que é que tu dizes no fim? As pessoas não se portam bem aqui, não sabem arrumar o lixo. E vão as pessoas todas do bairro limpar, para dar o exemplo, não é? Sim. E estão sempre um bocado nisto. Mas eu devo fazer o quê? Devo construir isto com os miúdos para eles terem alguma coisa? Ou devo exigir que a Câmara intervenha aqui? E isso é muito engraçado. Uma vez num bairro em Lisboa queriam fazer essa E coisa. não se pode fazer Pode-se, claro. uma simbiose. Claro que se pode fazer uma simbiose. Aliás, um primeiro gesto que é este de construir coletivamente pode servir até como reclamação para outro melhor, não é? Para fazer uma espécie de mediação com a Câmara. Sim. Olha, estamos aqui a fazer isto. Mas uma vez num bairro havia dinheiro para fazer o espaço público. E era um bairro, por acaso em Chelas, onde as pessoas, como não havia a entrada de coisa pública no bairro, as pessoas construíram o seu parque infantil, construíram o seu prazo. E houve um dia que finalmente houve dinheiro, vamos fazer aqui uma coisa. E quem que teve esse dinheiro foi ter com os moradores, uma coisa participada, com vocês aqui. E eles disseram, não. Nós fazemos isto participado porque estávamos só entre nós, entregue a nós. Se a Câmara vem, nós sabemos o que é bom. Queremos algo igual ao Jardim da Parada, Campo de Ourique. As pessoas sabem o que é bom. Claro. Não é? E depois a pessoa que foi lá, que até ficou muito chateada, mas agora não querem participar. E o mesmo foi o que disseste. Porque, por exemplo, nestes territórios, como eu falei há pouco, houve muito pouca emancipação no sentido de facto, aquela emancipação de eu vou estudar, vou para a universidade, isso não aconteceu. Portanto, as pessoas também não arranjaram forma de se emanciparem na habitação e de saírem desses bairros para morar para o meio da cidade. E quando houve o realojamento, que já foi com algum atraso de anos em relação às pessoas que foram recenseadas para o mesmo realojamento, as casas já foram inauguradas sobrelotadas. Sim. Porque 7, 8 anos depois, aquela família tinha aquelas características, já tinha mais uma descendência. Não é? Os filhos, que entanto eram jovens, quando foram aqueles já tinham casado e estavam Já com eram filhos pais, na mesma claro. casa. Pronto, isso aconteceu. Algumas conseguiram sair, mas a seguir à intervenção da Troika e a seguir à questão da Covid, houve levas que regressaram. E de repente nós temos bairros que são ainda mais sobrelotados do que já estavam. Sim. E como é que Alterou-se muito a condição das pessoas nestes muito, últimos para além anos. de que, e aquilo que falaste há pouco de dignidade, são casas que são insalubres, mal construídas, têm muita umidade, muitas pessoas com problemas, casas novas, né, 2000, Sim. com problemas respiratórios, etc. Agora, eu estava a dizer, como é que eu me posiciono perante isso? Né? Por um lado, eu posso posicionar-me para olhar para o design de interiores e olhar para o tipo de mobília que eu posso arranjar que se adequa mais a essa sobrelotação. Por outro lado, também é um bocado estranho porque eu estou a favorecer uma forma de vida Sim.
que não é aquela que as pessoas querem e não é aquela que nós desejávamos e que não é sempre difícil conseguir criar aqui este... Sim. Eu acho que naquilo que nós fazemos não é tanto só de colocar uma peça de mobiliário e não é para embelezar, é mesmo para responder a necessidades e por isso é que fazemos os estudos também para realmente sermos relevantes naquilo que as pessoas precisam e às vezes até são necessidades básicas que não existem, não é? E fazer a diferença por aí, acho que nesse planeamento de espaços, acho que é isso que pode ser diferenciador, que é realmente estarmos próximo das pessoas, ouvi-las, entender as necessidades, não ignorar os sinais que estavas há um bocado a dizer, não é? Há ali espalhado, é porque falta ali alguma coisa. Há um parque que é implementado, mas não há crianças. Temos que, primeiro que tudo, estar atentos às necessidades. O que é que mais te surpreendeu, Catarina, nessa entrada nos hábitos e nas casas dos portugueses? Nós somos surpreendidos sempre, não é? Pelas necessidades, pelas mudanças de hábitos em casa, até depois da pandemia, não é? Houve muita coisa que mudou, mas o que mais me surpreende é realmente muitas vezes a falta de acesso aos mínimos, ao conforto, não é? Mas também me surpreende as casas no geral, as necessidades de arrumação que todos temos, que são comuns. As vivências, a partilha do espaço, temos muitas coisas todas em comum, não é? Sim. Mas também há a procura da personalização e de termos o nosso espaço onde nós temos a nossa identidade e nos sentimos seguros. Mas todos os dias eu acho que quando vamos a essas casas conhecemos histórias reais. Isso é o que mais me surpreende e podermos, com a nossa gama, com as nossas soluções, realmente sermos relevantes para cada uma das histórias e todas elas são diferentes. Sim, em toda a sua subjetividade. Nós temos aqui um processo participativo, democrático. Abrimos sempre uma caixinha para que os colaboradores da IKEA possam fazer as suas perguntas aos nossos convidados. Estou inscrita em alguns programas e não consigo ter acesso a uma casa. Tive que deixar a casa onde estava porque os meus rendimentos não eram compatíveis com a renda. Neste momento estou a viver num quarto, sendo separada com filhos em guarda partilhada, não posso estar com eles por ser um quarto. Porque é que alguém que vem de fora tem logo acesso a casa e subsídios? Ui. Bem, se calhar desmistificar também aqui um bocadinho, porque esta realidade de que alguém que vem de fora tem logo acesso a casa e a subsídios não é verdade, não é bem assim. Mas é um mito, bastante real na cabeça de muita gente. Há muita gente que tem esta ideia de que alguém que vem de fora tem acesso e eu que estou aqui e que trabalho e que desconto. Metade dos sem-abrigo em Lisboa diz que agora são imigrantes. Sim. Portanto, quer dizer, se tivessem direito a subsídios não estavam... Mas isso é uma falácia que se tem tentado impor ultimamente, incluindo que os imigrantes chegam e recebem logo dinheiro da Segurança Social. Isso evidentemente é falso. Não acontece nada. Os imigrantes recebem dinheiro da Segurança Social na mesma forma que um português recebe quando tem direito, por exemplo, a um subsídio de desemprego, etc. Sim. E eles têm mais dificuldades até porque têm trabalhos mais precários, mais irregulares, etc. Isso não acontece. Nós falamos aqui muito de habitação social. Sim. Isso é engraçado. Nós não falamos de habitação pública. Nós fizemos um programa de habitação social para os pobres, na lógica que a Margarida disse, de vamos dar casa a estas pessoas. E só o facto de pensar em habitação social foi a pior coisa que fizemos, porque olhamos para esses bairros, para essas pessoas, como algo a quem demos, que não merecem tudo. Nós devíamos ter construído um parque de habitação pública, tratá-lo como de todos, e que devia ter formas de acesso para muitas pessoas. E não tem. Só uma pessoa muito remediada é que consegue ter acesso às listas das câmaras. Tem que ser uma pessoa mesmo que seja uma mãe solteira, com vários filhos, eventualmente com processo até de violência doméstica, porque há tão pouca casa. Sim, situações muito precárias, não é? Pronto. E portanto, isso é algo que se tem que combater. Vou dar um exemplo que é de Viena, embora a Áustria seja um Estado federal, portanto há diferenças, não é bem nacional, há diferenças. Sim. Mas, por exemplo, em Viena metade das casas são públicas, ou de promoção pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que em Viena, eu que mesmo mulher que vive em Lisboa, vivo em Viena, o que é curioso, porque eu tenderia a achar que uma garrafa de água, esse tipo de bens são 5, 6 vezes, e são mais caros que cá. Mas o que é que faz a grande diferença? É a habitação que é mais barata. Portanto, eu com 3.000 euros tenho o mesmo tipo de vida económico em Lisboa do que em Viena. Sim. Porquê? Porque se metade das casas são públicas, é mais fácil aceder a elas, né? Por um lado, e por outro também mexe com o mercado. Claro.
Porque se a Câmara tem metade das casas, Controla um bocadinho os valores. Muito mais. sim, Também só dar esse valor, a percentagem de habitação pública em Portugal é mesmo muito 2%, baixa. é É mínima, é mínima. a percentagem, Sim. a média da União Europeia é 12, se não me É engano. isso, é que não é só baixa para o É todo. muito baixa. Sim. Mas foi isso há pouco. Portanto, a nossa concentração de direito à habitação para fazer o artigo 65 foi juros bonificados, ou seja, as pessoas comprarem a sua casa Sim, e depois fazer estes realojamentos para os ditos pobres. sim, Não é? Ficou fechado aí. Portanto, não se investiu nesta parte e quando as pessoas estão muito precarizadas sim, e quando há uma crise é muito fácil, porque a vida é dura, eu olhar para o do lado, estar na mesma base que eu, ou seja, na mesma base de precariedade e procurar diferenciar-me de algum modo. E esse discurso contra a imigração muitas vezes é por aí. Porque se as pessoas de facto tiverem acesso aos seus bens essenciais, elas vão estar a responder, por exemplo, como o colega disse, eu não tinha acesso a casa, mas imigrantes têm, ou os que vêm de fora têm. Isso não é verdade, por um lado, mas por outro lado, o facto dessa vida estar-me a ser impossibilitada põe-me na luta pelo mínimo de benefício que eu possa ter com outras pessoas que estão numa situação precária como eu. Há um erro que cometemos todos, assim, muitas vezes em várias coisas, que estava a imaginar, vou dar um exemplo um bocado tonto, mas só para que acho que ajuda a explicar. Se agora dissessem, olha, então vocês os 4 estão aqui, está aqui este pão, vocês vão ter que ficar aqui os 4, 3 dias e decidam como é que dividem este pão. E nós íamos passar o tempo inteiro a tentar definir critérios, a lutar por esse pão, em vez de nos organizarmos os 4 para dizer, porque para só temos um exigirmos pão. mais pão. Porquê que só temos um pão? Claro. E eu acho que esse é uma parte acho que esse é um truque que corre bem a quem dá o pão, não é? Sim. Que é disputa entre vocês isto, e enquanto estamos sempre entretidos a pensar sobre ocupações ou sobre quando o problema maior é onde é que estão as casas, onde é que está o cumprimento desse direito constitucional. Obviamente que é preciso desfazer mentiras e coisas que são criadas, mas também partir deste ponto de podemos, em vez de estar uns contra os outros, estar juntos a lutar por uma coisa que é um direito maior. Sim. É interessante porque aqui há uns tempos esta questão do direito à habitação era uma coisa muito das minorias e das pessoas pobres. É um ativismo à parte. Sim. E hoje em dia esta questão da habitação de repente atingiu a classe média e tornou-se uma questão até bastante mediática. Há um lado positivo, na minha perspectiva, é que de repente há mais manifestações, há mais pessoas nas manifestações, há mais consciência do que acontece. Vocês sentem que estas manifestações que têm acontecido, estás muito envolvido também com a vida justa, vocês sentem que estas manifestações que têm acontecido têm sido consequentes, têm tido algum resultado prático, têm pressionado para que haja uma conversa, para que esta situação mude, evolua? Olha, foi mais ou menos a seguir a 2 das manifestações que houve alguns gestos muito mínimos. Sim. Um foi uma espécie de recuo da atribuição das pessoas que não moram cá permanentemente. Sim. Um foi esse. O outro foi o Mais Habitação, foi lançado também na véspera da manifestação. Sim. Portanto, há de algum modo alguma interação por isso. Eu acho que não há uma noção da realidade ainda assim. Muitos dos políticos, uma parte deles tomam decisões, como a Margarida disse, saem de manhã numa garagem, entram numa garagem de trabalho e voltam para a garagem. Sim. Então muito pouco Sim. com o que se passa, não é? Portanto, eu acho que ainda há esta distância para as pessoas perceberem que o que está acontecendo na habitação é mesmo uma emergência. Está aí uma acontecendo. Eles sem abrigo aumentaram 78% em 4 anos. 78%. Assim, inacreditável. Portanto, acho que ainda há esta distância. Há outra questão que eu acho que é importante e que tem a ver com a questão da divisão, da pergunta da colaboradora anterior, que é necessariamente a classe média tem acesso aos meios de comunicação, como as pessoas mais mediadas, empobrecidas, não têm. E, portanto, e notas também isso um bocado nas medidas que estão a aparecer, que é muito viradas para a classe média. Sim. E a minha questão agora, mais enquanto pessoa que está envolvida em uma certa militância por isso, é pensar como é que eu aproveito esse discurso de chegar à classe média para as pessoas todas perceberem, incluindo essas, só que elas vão ser ouvidas mais rápido, que o interessante é resolver o problema na base. Claro. E não remediar só para a classe média, deixando. Não é? Portanto, acho que os problemas resolvem-se na base, resolvem-se como tu começaste. O artigo 65, afinal, o que isso quer dizer? Ter uma habitação para todos, digna, ter direito ao urbanismo, ao lugar, o que é que isso significa, não é? E lutar por isso. Nós temos muito descansados enquanto havia juros bonificados, enquanto relojamos, está tudo resolvido. Mas não estava, era só
uma explosão prestes a acontecer, não é? E como é que vocês acham que nós criamos cidades mais inclusivas? Como é que prevêem que nos próximos 20 anos esta situação evolua? O que é que podemos fazer? Eu acho que temos que ter presente a acessibilidade e a diversidade da população, conseguir proporcionar espaços para todos e também, tomando aqui o exemplo do podcast, que inspiremos outras grandes empresas também a dar voz a estes temas e a E a criar contribuírem medidas, também. sim, não é? sim. Medidas práticas. E é um bocado a luta da habitação, é muito mais do que a questão da casa. É as pessoas tornarem-se atoras e sujeitas ativas da sua vida. Que é isso que não está a acontecer. Há uma grande distância entre as soluções Desligamento. e a vida das pessoas. Portanto, eu acho que a grande luta, porque não me cabe a mim dizer-me que as pessoas vão viver. Mas cabe a mim que haja fóruns para elas tomarem decisões coletivas e em conjunto. E acho que Sim. é por aí o caminho. Margarida, Sim. como é que achas que esta situação vai evoluir nos próximos 20 anos? Eu ia só resumir, acho que a solução há duas coisas, é investimento e participação. Essas são as duas coisas. Sim. Coloque-se dinheiro nisso, invista-se e ponha-se toda a gente a tomar decisões sobre. Sim. O que é que eu acho que vai acontecer nos próximos 20 anos? Não sei, acho que 20 anos é mesmo muito tempo e eu sinto que em Lisboa, e já falei aqui sobre falta de qualidade de espaço público e nem sequer ser igual na cidade inteira, mas eu sinto que o espaço público está a perder qualidade na cidade inteira. Há uma... Agora vou falar um bocadinho mais de Lisboa, mas acho que está a acontecer noutras cidades também uma espécie de higienização da cidade e dos hábitos de viver, não é? Que acontecem... Se calhar há muito menos bancos na cidade agora do que havia há uns anos. Há bancos que estão a tirar... Só há sítios onde tiram bancos para não haver sem-abrigo. Isto está a acontecer bancos em para Lisboa. sentar, só para não acharem que é bancos de... Isto está a Às acontecer em planadas, Lisboa. não é? Com Exatamente, consumo mínimo obrigatório. O espaço, que é uma forma de privatização do espaço Sim, sim, público. sim, sim, sim. E uma cidade sem bancos não é uma cidade, não é um lugar bom para viver. Eu acho que o lado otimista disto, eu estive há pouco tempo em Barcelona e Barcelona sofreu uma transformação muito grande em 10 anos. Eu acho que o lado mais otimista disto é, acho que não temos caminhado para um lugar bom em muitas coisas, mas acho que é possível fazer uma mudança se houver investimento e Sim. vontade que tem consequências relativamente rápidas. Por isso eu acho que daqui a 20 anos tenho receio do que é que vai acontecer, mas acho que é possível termos cidades muito melhores do que temos hoje em dia, seja na relação do peão ou seja, das pessoas com os carros. É possível ter espaços que respondem muito mais à necessidade de mais pessoas, que recebem e que acolhem as pessoas que vêm de fora e que respeitam formas de viver diferentes e passam a estar a responder melhor a essas necessidades também. Sim. Eu acho que isso é muito possível, termos cidades muito melhores do que temos Onde todas daqui as a pessoas 20 possam anos. circular, porque também os acessos nas cidades são muito Claro, são muito complicados, não é? pensamos, espaços de brincar, estamos permanentemente a pensar em espaços que são o espaço vedado onde agora se vai brincar, como se não se pudesse brincar em todo lado na cidade. Depois, Sim. até aí, quando pensamos em brincar, é a criança tipo. Onde é que está a criança que não é a criança tipo, seja do ponto de vista físico ou não físico. E precisamos mesmo de começar a olhar para toda a gente e a pensar na cidade para toda a gente. Acho que está tudo em aberto para daqui a 20 anos. Acho que depende mesmo de nós. Sim. Se vocês pudessem tomar uma medida imediata em relação a esta questão, se vocês tivessem o poder de decisão e pudessem tomar uma medida, qual seria? É obrigatório haver processos participativos e é obrigatório investir dinheiro em espaço público de forma equitativa, que não é igual, não é? De acordo com as necessidades de cada lugar. Bem, eu descentralizava a nível do território a tomar decisões. Isso implica aquilo que foi há pouco, de tornar as pessoas atores Sim. da resolução dos seus problemas. E isso implica também terem elas a mexer no dinheiro. Ou seja, nós temos sempre uma elite que toma conta do que os outros Sim. precisam. Ou seja, o processo democrático é só na altura da escolha dos representantes, porque depois Sim, deixamos tudo e nas mesmo, mãos Cláudio, dos... sabes que nas freguesias e nos sítios onde recolhem o lixo 3 vezes por semana só, também coincide, há várias leis coincidentes, mas também coincide com as pessoas que votam menos. Sim. Porque de facto, se eu tenho uma vida muito... Há bocado falámos até por causa da pergunta da colaboradora. Se eu tenho uma vida muito precarizada e alienada por isso, depois também não vou votar. Não é? Naturalmente, porque não estou Claro. a par, porque vou trabalhar nesse dia, porque
Portanto, também há essa relação. Porque nem acredito também, não é? Porque não me diz nada, porque estou muito Não distante. vale a continuar pena. a Não recolher falam só. para mim, não é para mim que estão a falar. Nada mudou do lixo, por exemplo, em 40 anos. Portanto, como é que. Vou dar um exemplo micro, não é? Mas a Sim. mesma coisa aconteceu na escola, a mesma coisa aconteceu na minha casa. Portanto, nada mudou. A vida das pessoas ficou até andar para trás cada vez mais. E, portanto, também há essa relação de um processo até descentralizado no território de tomada de decisão, também ajuda as pessoas a envolverem-se democraticamente nos processos eleitorais. Sim. Ficarem mais próximas deles, não é? Porque se sentem mais perto que a sua decisão tem implicações na mudança da sua vida. Obrigada. Pronto, se eu puder tomar uma decisão sem olhar a meios, é que todos tenham acesso a uma casa onde se sintam felizes. O teu trabalho passa muito por entrar na casa das pessoas e Sim. perceber como é que elas vivem. Acredito que se calhar o acesso a todas as casas seja um bocadinho diferente, porque acredito que haja pessoas que nem lhes passa pela cabeça sequer podem aceder a este tipo de oferta, não é? Sim. Porque não têm capital para isso. Como é que a IKEA está a trabalhar nesse sentido, da democratização do acesso? Nós temos também iniciativas junto das comunidades locais, não Sim. é? Onde também nos aliamos e colaboramos com parceiros como a Just a Change, em que também fazemos a reabilitação de casas em zonas que não têm possibilidades, não é? E pessoas que não têm possibilidades de ter acesso à habitação, a ter condições, e nós queremos estar sempre presentes junto das comunidades e muito atentos com quem é que podemos colaborar nesse sentido. Sim. Bem, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Como é Obrigada. óbvio, o tempo é sempre muito curto, não é? Para falar sobre estes temas, mas acho que já pelo menos deixamos aqui a semente e a vontade, esperamos nós, de que vão procurar mais informação sobre isto, que se envolvam, que percebam de que forma é que vocês podem usufruir e também transformar a vossa cidade, o vosso bairro, a vossa aldeia. Se gostaram desta conversa, deixem o vosso comentário, passem pelas redes da IKEA, passem pelas plataformas de podcasts. Há muitos episódios sobre vários temas, podem passear por lá. No próximo episódio nós vamos falar sobre famílias. Vamos apresentar-lhe a nossa e queremos conhecer a sua. Juntem-se a nós no próximo episódio do Igualmente. Até lá!